Fala meu querido, minha querida, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar sobre essa pergunta que você já leu aí no título do vídeo, né? E aí, residência de medicina de família, é tranquilo mesmo? Dá para fazer assim só para passar o tempo, ganhar um pouquinho de experiência e depois segue a vida? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro, vou falar um pouco sobre a minha experiência como residente aqui de medicina de família, que fiz na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, né, uma referência no Brasil em medicina de família. Mas é claro que naturalmente existem diferentes programas no Brasil, diferentes experiências, né? Cada um vai ter um pouco do que contar. Eu também não vou aprofundar muito no meu programa de residência, eu pretendo fazer isso em outro vídeo, né? Tem muitas pessoas que me perguntam isso, como é a residência em Florianópolis e tal, então eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Mas eu vou falar de uma maneira geral, porque que já respondendo essa pergunta, eu não acho tranquilo a residência de medicina de família. É claro, pode ser que comparado a outras residências, né? Pessoal que dorme no hospital aí 5 dias virado, que chega de 5 da manhã, sai de 11 da noite, talvez isso seja tranquilo mesmo. Mas a minha experiência foi de algo extremamente cansativo, né, exaustivo, não foi algo tranquilo de se tocar não, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o residente, querendo ou não, é alguém que trabalha na atenção primária. E você sabe, você já trabalhou um mês na atenção primária, que isso não é fácil. Eu falo isso toda hora, você já me ouviu falar isso várias vezes, né? Trabalhar na atenção primária significa lidar com todos os problemas que a gente sempre fala. Alta pressão assistencial, uma série de diversidade de queixas, né? Problemas de gestão de conflitos, problemas políticos, micropolíticos, né, principalmente. Que mais? Vulnerabilidade no território, violação de direitos, insuficiência familiar, drogadição, tudo isso entra aí junto, né? Trabalha, essas complexidades vão se juntando para formar realmente um problema grave, um problema sério, que é o dia a dia de trabalho na atenção primária. Então é importante lembrar disso, o residente é um trabalhador da atenção primária. Existem diferentes programas de residência, alguns você assume a equipe. Nesses, obviamente, vai ser ainda mais difícil. Aqui em Florianópolis, eu não assumi equipe, né? Eu ajudava a minha preceptora na equipe dela, digamos assim, que acabava se tornando a minha também. Mas eu não tinha responsabilidade da equipe. Então, no começo a gente é bem protegido, o tempo de consulta é bem grande, sempre que precisava discutir, eu poderia discutir com ela. Então, não era algo difícil, não era algo problemático nesse sentido, era realmente algo simples de fazer, mas isso não significa que não deixava de ser cansativo, né? Porque eu chegava em casa depois de um dia extenuante ali de trabalho, né, de atender muitos pacientes, e como eu falei, isso era progressivo, né? E eu chegava em casa bastante cansado, né? E se você quer ser um bom médico de família, você não pode se contentar só com o que você praticou, você precisa estudar em casa também. E essa era a grande questão, né? Eu chegava em casa e tinha que estudar. Veja, como vocês sabem, eu acho que vocês sabem, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e fui para Florianópolis, Santa Catarina. Atravessei o Brasil, 3.500 quilômetros, para poder fazer residência no local que eu queria fazer. Ou seja, eu não queria fazer de qualquer forma, eu queria realmente sair muito bem formado. Busquei isso intencionalmente, né? Então, quando eu comecei a residência, eu fiz um cronograma de estudo, peguei lá o Tratado de Medicina de Família, que tem mais de 2.500 páginas, e dividi ali por assuntos o que eu gostaria de estudar por semana. Coloquei 2 assuntos para estudar por semana, e fazer isso ao longo dos 2 anos de residência. Então, realmente era não era um trabalho pequeno, né? Era muita coisa para fazer. Isso sem falar sobre vida pessoal, né? Enfim, adaptação à nova cidade que eu estava chegando, várias questões, né? Então isso realmente me tornava a minha rotina bastante cansativa, né? Fiz muitos cursos, fiz muitas capacitações, precisei trabalhar por fora algum tempo, né? Dava plantão, então a minha experiência realmente não foi de algo tranquilo não, né? Se tá super tranquilo, talvez é porque você realmente não tem esse mesmo desejo que eu tinha, né? Se você vai levar a residência nas coxas, né? Vou ali, trabalho, chego em casa, vou assistir TV, vou sair para fazer uma coisa com os amigos, né? Enfim, vou levar isso de uma maneira mais leve, talvez realmente seja mais tranquilo. Na minha realidade, não. Na minha realidade, eu tinha esse objetivo de estudar o tratado inteiro, não consegui, confesso, mas tinha esse objetivo. Como eu falei, fiz vários cursos, a gente tem um trabalho de conclusão de residência, né? No meio do processo ainda criei a Revolução Primária, como se fosse pouca coisa, né? Então também fui trabalhando ali, fazendo aulas para vocês, postando vídeo no Instagram. Então assim, essa história de que trabalhar na atenção primária, especificamente agora falando de residência, é algo tranquilo, eu não considero tranquilo não. Eu não considero
algo tranquilo. Isso porque, como eu falei, eu não assumi a equipe, né? Existem programas de residência em que você assume a equipe. Isso fica realmente ainda mais desafiador. A gente tem vários estágios, dependendo do teu contexto, você vai ficar dando plantão, né, ao longo da residência. Aqui a gente também tinha plantão durante o estágio de emergência, não era muito tempo, mas enfim, tinha aulas à noite, semanais, né? Às vezes tinha alguns trabalhos para fazer, algumas gravações de aula para a gente discutir, comunicação clínica. Então, no resumo que eu diria é isso, realmente a residência de MFC eu não acho ela tranquila, né? Não acho ela super de boa. Realmente, talvez, comparado a outras residências, alguém ache, né? Mas para quem está no dia a dia sabe que a gente chega com a cabeça fritando. Essa é a minha realidade. Você pode falar aqui a sua realidade no seu contexto, comentar aqui como é que foi para você, né? E, obviamente, também se você quiser tornar esse caminho mais fácil, mais leve, né, foi justamente pensando nisso que a gente construiu os nossos materiais da Revolução Primária, né, para que você chegue em casa, como eu falei, já tendo que lidar com todas as questões que você lidou e não precisar necessariamente abrir o tratado como eu abria, né, e ler 2.500 páginas para aprender o que você precisa aprender. A ideia é que você possa apertar o play e assistir ali as aulas que você precisa saber, né, aulas dadas por médicos de família, com experiência no SUS, a partir de casos clínicos, muito semelhantes com os reais, alguns até reais, né? Então a ideia é que você possa aprender de maneira prática, direta, objetiva, tudo que você precisa e, se quiser também, a gente tem a nossa mentoria Revolução, que dá um passo a mais, trazendo você para perto, tem aí reuniões quinzenais, plano de ação, para construir uma trilha de aprendizagem para o seu tempo de residência, ou também para você que está na atenção primária, não está na residência e quer esse suporte. Beleza? É isso, a gente se encontra aí no próximo vídeo.